Olá, esse é o nosso programa, o podcast Conexão Caixa. E hoje um bate-papo especial. Afinal de contas, em março, celebramos o Mês Internacional das Mulheres. E aí, o que a gente pensou? Fazer uma programação especial no Conexão Caixa. Então, teremos uma série de 4 entrevistas com convidadas mulheres falando sobre assuntos diversos. E hoje nós temos 3 convidadas aqui nos nossos estúdios. E eu vou deixar os microfones da Rádio CAMG, a Rádio da Advocacia Mineira, abertos para vocês se apresentarem, começando aqui com a Anitta. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Caixa de Assistência da UAB, falando sobre um tema tão importante no mês das mulheres, para a gente discutir várias possibilidades, né, de se viver e conviver no meio do trabalho com as mulheres. Eu sou a Anitta Cardoso, eu sou Relações Públicas, mestre em Comunicação e doutoranda em Administração, especificamente na área de Diversidade e Inclusão. Atuo já há 34 anos nessa área, a princípio mais denominada como responsabilidade social, mas efetivamente discutindo todas as demandas de uma organização e da sociedade com esse tema de diversidade, equidade e inclusão. E obrigado por estar aqui. É um prazer recebê-la aqui, Anitta, e igualmente também a Bruna. A Bruna é advogada, né, Bruna? Fala um pouquinho sobre você aqui para introduzir a nossa conversa. Olá a todos e todas. Meu nome é Bruna Vitebro, sou advogada criminalista. Estou aqui representando, né, a Comissão de Promoção à Igualdade Racial, o GT de Mulheres Negras, faço parte de diversas comissões aqui da UAB e também sou ativista social, sou vice-presidenta de uma ONG, né, de uma OSC voltada para a educação, e é um prazer estar aqui, estar nessa roda com mulheres maravilhosas dentro dos seus segmentos, e vai ser um papo muito gostoso. Com certeza, é um papo bem dinâmico, é uma roda de conversa, como a gente costuma brincar. E a nossa convidada também é a Jéssica Aquino. Olá, Jéssica, é um prazer recebê-la aqui na Rádio da Advocacia Mineira. Olá, meu nome é Jéssica Aquino, sou formada em Gestão de Recursos Humanos e Pessoas. Também sou formada em consultoria de imagem e estilo e coloração pessoal. E, novamente, muito obrigado pelo convite. Espero poder transmitir aqui a minha vivência junto com as minhas amigas que também foram convidadas. E espero também alcançar pessoas e poder ajudar as mulheres no dia de hoje. Que ótimo. Então, para a gente começar, eu gostaria de falar da autoestima. Está na nossa pauta aqui para a gente abordar e eu acho que permeia o universo de todas, né, que estão aqui, do trabalho que todas fazem, como a Anitta falou. A autoestima é uma característica desejada e, por que não dizer, até exigida dentro do mercado de trabalho, em quaisquer relações que tenhamos, né, acadêmica, enfim, qualquer uma que seja. Como que as mulheres, especificamente, que é o nosso público, né, voltado hoje para esse assunto, a temática de mulheres, como que as mulheres são exigidas nas áreas de vocês quando se trata de autoestima, né? A mulher advogada. Para mim, como mulher, e eu creio que também para muitas colegas, o nosso mercado é um mercado muito complicado no sentido de ter poucas mulheres no destaque. Não por falta de mulheres negras, e sim por a gente carregar ainda esse racismo estrutural. Eu falo nesse sentido porque, apesar de muitas empresas hoje, no ramo jurídico, trabalhar a imagem, de ter ali um segmento dentro da empresa, de ter uma mulher negra, ainda a gente encontra dificuldades. Hoje eu faço, meu trabalho é liberal, eu trabalho como profissional liberal, mas dentro do meu currículo, eu tive dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então, diante disso, eu comecei a trabalhar por conta própria, porque eu tive muita porta fechada. Então, não só eu passei por isso, mas muitas colegas passaram por isso e vêm passando. Nós também temos o problema do salário, da equidade salarial. Então, o mercado, para nós, é o mercado mais difícil. E, assim, não porque o mercado seja difícil que nós devemos ali nos anular como profissional, porque são anos de estudo, né? Muitas vêm de origem periféricas. Então, quando
nós, voltando mais para o tema da autoestima, nós precisamos ter força nesse sentido, porque senão o mercado engole. Então, quando se fala de autoestima para a mulher negra, é o quê? É buscar. O que que a gente busca? A gente busca o reconhecimento, a gente busca a valorização. E para isso, nós primeiro precisamos nos fortalecer, né, como um coletivo. Inclusive, hoje eu faço parte de um grupo chamado Black System Law, que é um coletivo criado por uma mulher negra que houve ali, dentro do vasto currículo dela, muitas portas fechadas. Então, o que que ela resolveu fazer? Ela criou um coletivo. E dentro desse coletivo de mulheres, ela vem conseguindo o quê? Trazer esse reconhecimento não só para o trabalho dela, mas para mulheres de todo o Brasil. Hoje, a Black System Law é um grupo jurídico de mulheres negras com mais de 3 mil mulheres advogadas. Então, por exemplo, se tem ali uma pessoa precisando de uma vaga de trabalho, dentro do coletivo vai ser selecionada essas mulheres. Hoje, né, nós temos uma parceria com a iFood e são todas advogadas parceiras que atendem casos de discriminação, de agressões contra esses mototaxistas. E, resumindo, isso, uma pegando na mão da outra, porque com relação ao trabalho, nós precisamos ainda ter esse reconhecimento como profissional. E é esse reconhecimento que a gente busca, porque o mercado hoje é um mercado, até para as mulheres em geral, é um mercado muito massivo. Então, se você não tiver ali uma estrutura emocional, cuidar da sua saúde mental, a pessoa acaba desistindo da carreira, vai trabalhar em outras áreas. Entendi, doutora. Você, Anita, né, como profissional que trabalha com comunicação há muito tempo, também nessa área de inclusão, o que você teria a dizer a respeito dessa questão, né, e pegando carona também na fala da Bruna, da questão mesmo se a própria mulher, ela tem uma autoestima, mulher negra periférica ou qualquer mulher branca, enfim, que seja, como ela se coloca diante de portas fechadas, né? Porque quando você não encontra essa porta, você não avança, né? E como ela bem colocou também, algumas até desistem, né? Exatamente. O que a Bruna falou é um dos problemas que as mulheres vivem, né? Todas as mulheres vivem no mercado de trabalho e na sociedade. São barreiras estruturais. É o machismo, o sexismo, a misoginia, o etarismo, o racismo, todos eles estruturais que minam a capacidade da mulher de se posicionar no mercado de trabalho. Então, essa mulher, além dela ter que estudar muito, entender muito, tecnicamente, de tudo aquilo que ela se prontificou, da sua vocação, né, profissional ou social, ela ainda tem que meio que ir com o pé na porta em todos os lugares que ela precisa estar, para ela mostrar e provar, através da autoestima dela, que ela pode, que ela tem competência. Então, são inúmeras barreiras, uma interseccionalidade enorme atravessando a vida da mulher. Então, se para a mulher branca é um problema, para a mulher negra é um problema mais um. Então, para a mulher negra com uma deficiência é um problema mais um. Para a mulher trans é um problema mais um, mais dois. Então, essa interseccionalidade, com essa série de preconceitos estruturais, minam e fazem com que a mulher tenha cada vez mais baixa autoestima. Então, a mulher no tempo atual, ela tem que sim se unir em coletivos fortes, como a Bruna se propõe, como outros coletivos que existem na nossa sociedade, e cada mulher tem que apoiar cada causa de cada mulher, porque nós temos dentro dos nossos processos que realmente, sim, se dar a mão para fortalecer e deixar que a autoestima da mulher flua naturalmente, como dos demais indivíduos sociais, né? Jéssica, e com relação a isso, nessa questão de consultoria de imagem, né, como que essa autoestima ela pode se fortalecer ainda mais? Bom, hoje em dia a gente vive aí um bombardeio, né, na internet, em questão, uma pressão muito forte de você ter já essa autoestima, né? Então, eu acredito que a consultoria de imagem agrega demais, principalmente para as mulheres, tanto advogadas como em outras profissões,
para que ela se solte, aumenta a sua autoestima através da vestimenta, através da comunicação não verbal, né? Que eu acredito que a consultoria de imagem é isso, é você se adaptar dentro tanto da profissão quanto fora, né? De você mostrar, chegar e mostrar, olha, aquela mulher, eu suspeito que seja dessa profissão. Então, eu acredito que seja isso, que a consultoria de imagem vem para verbalizar mesmo e aumentar a autoestima da mulher, né, nesse caso mesmo de autoestima. E como passar essa imagem de responsabilidade no caso das advogadas, né? Acho que todas as profissões passam por isso, mas do advogado, da advogada, já é esperado que ele tenha que chegar chegando, assim, com essa imagem poderosa, empoderada, grandiosa, até soberana, né? Assim, bem brincando aqui na nossa roda de conversa. E como isso pode ser feito no dia a dia daquela advogada periférica, daquela, né, advogada que já está em outro ambiente social que aquilo é exigido. Na sua pergunta, o que me veio na cabeça é um pouco do que a Jéssica falou, é a imagem e a postura. Por que eu digo postura? Eu lembro, na minha graduação, em uma matéria que eu tive ali nos primeiros anos do curso, um professor falando sobre isso. Às vezes, a gente, né, dentro dos ambientes, é a questão de você identificar visualmente. Eu vou voltar um pouquinho para a pauta, né, da pessoa negra, preta. Para nós, por exemplo, um homem de terno, ele pode ser confundido com segurança, ou se ele não se apresentar como advogado, ele pode ser como um homem negro, confundido como segurança. A mulher, é o que a gente trabalha muito nos GTs, a imagem da mulher como advogada, ela tem que ser, não pelo visual, mas se reconhecer. Eu coloco como exemplo, hoje a gente tem alguns problemas de quando nós entramos no fórum como mulher. Mesmo você estando na vestimenta adequada, a advogada ela é barrada. Advogada negra? Negra, isso, barrada. E às vezes uma advogada branca não é barrada. Vestida do mesmo jeito, do né? mesmo jeito, exatamente. Mesmo salto, maquiagem, penteado. E essa é uma discussão, gente, diária dentro dos GTs sobre isso. Então, assim, é o que a Anitta falou. Nós, quando entramos no ambiente, nós temos que pôr o pé na porta e se apresentar. E, às vezes, pode até passar uma imagem de arrogância e soberba, mas se a gente não se posiciona dentro dos ambientes, sempre a gente vai ter que passar por essas situações constrangedoras, de sermos confundidas com funcionárias, de sermos confundidas... Eu já fui confundida com uma cliente. Eu fui numa audiência de Maria da Penha e eu fui confundida com a minha cliente. Eu, como advogada negra, estava de tranças e a minha cliente branca estava vestida, né, ali para a ocasião. Eles abordaram a minha cliente achando que eu era a vítima. E eu estava vestida a caráter como uma advogada. Então, assim, para nós é difícil ter essa imagem construída. Né? Então, entra muito no segmento da Jéssica. Né? Como nós, eu até te faço essa pergunta, acho que a gente já faz até um gancho. Como que nós, mulheres negras, podemos, assim, nos posicionar nesses ambientes sem que haja essa confusão de nós estarmos ali para servir e não para o trabalho? Sim. O que você, como consultora de imagem, pode estar nos passando aqui, até como uma dica, ou até mesmo no que você faz no seu trabalho diário? É muito importante isso que você falou, porque às vezes a mulher, até você está falando da mulher negra, está super bem vestida e as pessoas confundem do mesmo jeito, né? E eu acredito que nessa hora, você se autoconhecer e a sua energia que você libera ali, conta muito para aquele momento. Mas uma dica que eu dou, né, para as mulheres, não só negras, sim, como qualquer outras advogadas que tem por aí, é você realmente, você saber
o que você é aquela pessoa, e você se vestir para a ocasião e não ser aquele clichê, né, na vestimenta. Eu vou vestir um preto, e você se impor ali, você chegando mesmo com muita cor, com muita luz, é energia mesmo. Eu acredito muito nisso, né, energia. E é isso. E eu fico ouvindo você falar, a gente acha que isso é uma coisa que não acontece, né? Mas é que acontece diariamente no Brasil. E é muito difícil. Eu atendi uma cliente negra de coloração pessoal, né? Não era consultoria, coloração pessoal, no qual a autoestima dela era super baixa. Ela não conseguia usar sem ser preto ou branco, porque ela acha que tudo fica feio nela. Por ela ser o quê? Negra. Não, você vai mudar isso. Pelo amor de Deus. E como que você conseguiu trabalhar isso e trazer cores, né? Cores. Primeiro, preto primeiro que a coloração pessoal já faz isso, né? A gente faz testes, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Testes das bandeiras. E ao longo, a gente vai reforçando. Vai ver nas fotinhas, ó, cadê as coresinhas da paleta? Cadê a dica? E a pessoa vai se soltando. Só que com a coloração pessoal, a pessoa fica mais confiante em fazer uma cor. Eu vou usar um rosa com verde. Ela fica mais confiante porque ela sabe que aquilo ali tá no tom de pele dela. Então, assim, eu lembrei de você falando, lembrei dessa cliente que eu atendi. E realmente, as mulheres negras são muito bombardeadas, né? Não só na advocacia, até porque a autoestima delas fica baixíssima. Sim. Porque elas não conseguem ter aquele, né? Igual você falou, né? Que a sua cliente, né, branca, achou que era, porque elas não conseguem ter essa autoconfiança. E às vezes, né, também, diante de tantas portas fechadas, como a Bruna colocou, você vai minando, né, aquilo dentro de você mesma e passa pela questão emocional também, que é uma coisa muito importante aqui dentro desse nosso bate-papo, a questão desse ponto da inteligência emocional, porque às vezes você tem muito conhecimento, né, como a Anitta falou e a Bruna também, você domina aquele assunto, como você colocou aqui, né, que você tem que chegar com a autoconfiança, mas a sua inteligência emocional, ela foi minada diante de tantos percalços ali ao longo... E não começa quando você forma, né? Começa quando você está estudando. Exatamente. Da existência. Família, da existência. Né? Exatamente. A gente vem trazendo isso, né? É um subconsciente coletivo. Se você olhar no caso das mulheres negras, dos homens negros, nós somos um país de 524 anos, com mais de 300 anos de escravidão, indicando que nós somos inferiores, nós somos servis, Então, uma mulher e um homem negro, eles já vêm com uma carga negativa de um subconsciente social ali, né? Todo mundo com essa mesma... com esse mesmo pensamento incrustado. E isso é muito negativo. Então, para mexer com a autoimagem, com a autoestima, demanda um conhecimento de si. Dentro do processo comunicacional, você sabe que a cor, o jeito de vestir te identifica como uma pessoa. Produção de sentido. A comunicação faz isso. Sim. Então, é a roupa, é a forma como você se posiciona, como você fala com sua mão ou não, como, né, você chega num ambiente profissional, isso identifica você, isso traz a sua identidade. Então, o que a gente precisa, muito mais, é resgatar a autoestima desde os primórdios, sabe? É empoderar meninas negras, empoderar meninos negros, empoderar mulheres de uma certa... em todas as suas especificidades. Porque... o homem branco não tem essa demanda de ser empoderado. Ele já a masculinidade já é hegemônica, né? Existem patamares de masculinidades definidas dentro da hegemonia. Existem alguns patamares, nem todos os homens são hegemônicos, mas todos querem seguir a masculinidade hegemônica. Então, partindo desse pressuposto, para a gente produzir a nossa autoimagem e a nossa autoestima, a gente precisa ser criado em ambientes que nos estimulam a ter uma boa autoestima. E aí sim, a coloração, os seus trabalhos, tudo flui de uma maneira mais leve, né? Isso é um processo que a gente tem muito ainda a desenvolver na nossa sociedade.
Muito bem, Anita. E essa também é uma forma de se livrar dessas crenças limitantes, assim, usadas às vezes para diminuir a nossa imagem ou, em outros casos, aí para aumentar, né, potencializar aquela imagem. Também vocês acham que esse tipo de atitude é que pode moldar, assim, e mudar essas crenças limitantes? Sim, claro. Existe sempre uma frase atual que a gente vem discutindo muito, junto com o feminismo, junto com as ações interseccionais mesmo, né? Em todas as lógicas femininas, a gente tem criado espaços de discussão mesmo, porque, sobre a mulher trans, sobre a mulher mais velha, 50 mais, 60 mais, como eu, sobre a mulher negra, a mulher jovem, enfim, todos os espaços de profissionais e sociais da mulher, o que ela quer ser dentro desse espaço social e profissional. Sim, temos que discutir esses jargões, porque se uma mulher está numa reunião e se posiciona perante uma determinada ação profissional, ela pode não ser ouvida naquela reunião e isso é muito comum. Agora, se um homem ao lado repete de forma diferente aquela ideia daquela mulher, ele é escutado. Então, o posicionamento parte, sim, por uma série de processos educacionais na nossa sociedade para mostrar que a mulher que foi há muitos anos rejeitada como uma protagonista nos aspectos profissionais, sociais e até como mulher em si, o que ela quer ser dela, do próprio corpo, etc., a gente tem que, sim, dar voz cada vez mais a todas essas discussões, educar a sociedade para essa mulher que ela quer ser hoje, porque há muito tempo ela ficou cumprindo um papel determinado por um grupo social masculino e hegemônico, e então ela nunca teve protagonismo. Então é assim, dar protagonismo, e isso se faz isso educando a sociedade. E como que vocês acreditam, né, a Anita, Jéssica e a Bruna, que pode acontecer essa educação da sociedade? Como que ela pode se dar, assim, exemplificando para a nossa ouvinte mulher, falar assim, como que eu me porto a partir de agora, né? Ou para ter a certeza de que ela está no caminho certo. Como é que vocês poderiam sugerir exemplos, assim, práticos? Olha, acho que até foi uma coisa que nós já falamos aqui. A Anita, mais especificamente, esse tipo de conscientização, ela tem que vir já, por exemplo, de casa. Nós somos uma sociedade que os nossos avós e bisavós tinha a figura da mulher como uma propriedade. Então, antigamente, os casamentos, eles eram negócios. Por que muito casamento durou por muito tempo? Porque o casamento ele era visto como um negócio. Você não casava por amor, você casava por negócio. É difícil falar dessa forma, mas quantas vezes a mulher ela abriu mão de carreira por conta do lar? Depois, primeiro pelo casamento, porque era ali imposto pela sociedade. Depois, pelos filhos. Depois, pelos netos. E aí, quando a mulher assusta, ela já está ali na faixa dos 50, 60. Às vezes não teve a oportunidade de estudar porque ela anulou os sonhos dela lá atrás em prol da família. E enquanto isso, ela minada e limitada, o marido fluiu. Às vezes estudou, fez uma carreira e ela foi anulando ao longo dos anos. E às vezes ela quer recomeçar, ela não sabe nem por onde. Então, hoje, as gerações atuais, elas precisam ser trabalhadas. A mulher hoje, ela precisa ter esse trabalho já desde a adolescência. E, assim, é difícil, por quê? Porque você não vai ter esse tipo de conscientização dentro da escola. Então, como que a mulher vai passar isso para a filha dela hoje? Ela se informando, através de consultorias, através de informação. Porque muitas mulheres hoje, por mais que a gente saia em evolução, elas se limitam ainda. Por exemplo, uma advogada hoje. Muitas acabam por conta da carreira, porque quando a gente chega nessa faixa etária dos 30 até os 40, se esperado... E como que a sociedade
bombardeia, né? Depois Exato. dos 30. Exatamente. Né? Sendo uma mulher negra, então, eu imagino que você tem essa vivência Sim. de ver como elas são bombardeadas, né? Depois dos 30, a gente é como se fosse velha, Sim. que é um absurdo, né, gente? A gente está começando a viver agora, depois dos 30. Exatamente, porque assim, eu, por exemplo, eu comecei minha graduação aos 23 anos. Pois é. Eu sou mãe de um adolescente, eu fui mãe na adolescência. E o meu filho, ele nasceu com uma deficiência. Então, o que eu, como mulher e mãe solteira, tive que fazer? Eu tive que me escolher entre o tratamento do meu filho e estudar. Na época que eu engravidei, eu tinha acabado de ganhar uma bolsa de direito. Eu tive que desistir da bolsa e tive que me dedicar à minha maternidade. Então, quando eu voltei a estudar, foi assim, na oportunidade. Ou era naquele momento, ou eu iria ficar ali sem poder realizar o meu sonho de ser advogada. Então, assim, então eu entrei na faculdade aos 23. Hoje, depois dos 30, é o que você falou, Jéssica, eu estou na minha ascensão de trabalho. Sim, E isso é um nisso, absurdo, a sociedade. exatamente. Então, assim, eu, dentro da minha idade, eu sofro esse bombardeio profissional, igual, por exemplo, pessoal, também voltando. Por que muitas mulheres hoje estão adiando a maternidade? Porque chega nessa faixa etária, é a faixa etária da ascensão profissional. E como ela citou da crença limitante, acaba que as mulheres ficam com a crença limitante. Eu tenho que ser mãe, ser gostosa até os 30, depois Sim. eu não presto mais. Isso é uma crença. Isso já vem uma crença, já vem ali porque a sociedade está impondo aquilo para ela. E a base né? disso tudo é uma educação antimachista nas Sim, escolas. isso que eu ia falar. Então, por exemplo, educar os meninos e as meninas de forma igual. E mostrar para os meninos que eles podem gostar de qualquer coisa e as meninas também. Então, se a Sim. menina quiser brincar de carrinho, ela pode brincar de carrinho. Se ela não quiser ser mãe, depois que ela crescer, ela pode não ser mãe. Pode não ser então, mãe. assim, mostrar para a sociedade que os indivíduos têm as suas escolhas. Sim. Essa coisa de menina rosa, menino azul, ou menina só brincar de boneca e só de carrinho, por que o menino não pode aprender o cuidado brincando de boneca? Ele não vai ter filhos e tudo mais? Então, são várias coisas que acontecem na sociedade que dão para a mulher alguns papéis que são limitantes. Os papéis Sim. dela ficam no cuidado, Sim. em ser mãe, em ser bonita e a Isso. partir dos 40, 50, ser nada mais, porque entrou E na que menopausa, etc. Então, assim, essa estrutura, mais uma vez, machista e estrutural, é que faz com que a mulher tenha um papel limitado. Então, quando você educa que todos podem tudo, então a sociedade E que começa a bom ficar menos que limitada. seria educasse mesmo os nossos meninos aí. Sim. Eu tenho um filho homem, para isso que ela falou. Educação não, antimachista. Antimachista. E Porque vai vai muito ser também um do homem papel muito das melhor. mulheres, né? Sim. Fazer como mãe, Exatamente. como pais. Mas as mães estão mais próximas ali, Sim. principalmente nos anos iniciais da criança, né? Sim. Enfim, gente, infelizmente nós estamos nos aproximando dos momentos finais, né, do Já? nosso podcast. Já. Passou bem rápido, Foi né? bom. Foi tão Nosso bom. programa tem 30 minutos. Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu queria perguntar para a Jéssica, né, que estava aqui no nosso roteiro. Eu queria que você deixasse dicas, né, de consultoria de moda sobre marketing digital também e dicas de vestimenta para advogada, se possível. Sim. Eu acredito que a consultoria de imagem agrega, né, não só para a profissão de advogado. Então, a dica mesmo é você montar mesmo o seu estilo, dentro do seu estilo pessoal. E em cada área civil, eu acredito que cada uma, né, ela é criminal, tem outras que é, né, familiar. E não se deixar ali limitar, né, para uma imposição da sociedade. Então, eu acredito que a dica é essa. E você ser destemida, não ter medo, né, as mulheres aí, de chegando, tanto a advogada como
de outras profissões, né? Pelo que você falou, ter a sua personalidade, Sim. mas se vestir de acordo, né, com... Isso. E colocar um pouquinho de cor, tô vendo ela ali de preto, ela de preto. Já dou a dica, só no colar. Colocar um pouquinho de cor, que a nossa vida, né, gente, a sociedade já impõe demais, né, uns dias tumultuados. E é isso. Tá ótimo. E eu gostaria também de pedir que vocês deixassem também as redes sociais de vocês, né? E os microfones estão abertos aqui, começando pela Anitta, para as ponderações finais. Anitta, Bruna e a Jéssica, para finalizar, deixando rede social também, né? Deixando contatos de vocês. Obrigada mais uma vez. É muito bom falar sobre diversidade, é muito bom falar sobre mulher, mostrar que a gente tem um espaço grande a ser conquistado ainda. Eu sou uma mulher de quase 60 anos e ainda estou buscando espaços na sociedade. Você vê que essa semana passada foi aprovado pela Comissão da Mulher o tratamento da mulher na menopausa no SUS, que ainda vai passar pela aprovação do Senado. Quer dizer, nós estamos falando de século XXI, 2024, e não se pensou no cuidado com a mulher na menopausa até hoje. Então, por essas causas, não deixem nunca a mulher de estudar, de lutar e de buscar seus espaços na sociedade. Todas nós somos potentes e competentes para que a gente possa agir dentro do nosso espaço intelectual. Então, independente do tanto que estudou, de onde veio, se é uma mulher branca, se é uma mulher negra, se é uma mulher trans, todas nós temos direitos e espaços. E agradecer mais uma vez essa oportunidade, adoro falar desse tema. Quem quiser me acompanhar, no Instagram é Anitta, com um T só, Anitta C. Cardoso, no Instagram. E também eu tenho um site, que é anitacardoso.com.br. Lá tem, assim, 2 livros, eu publiquei 4, mas tem 2 livros que estão abertos e gratuitos, que falam sobre storytelling, que falam sobre comunicação. Então, quem quiser buscar esses conhecimentos, esses conteúdos, está livre e gratuito. Muito obrigada. Storytelling para advogado é importantíssimo, né, Total, doutora? Com certeza. Eu agradeço pelo convite. Foi um papo muito gostoso. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. E eu deixo aqui o recado, né, representando aí a categoria das advogadas, mulheres negras e brancas, né? Que quando você estiver aí diante dessas limitações, né, o que foi conversado aqui, ponha o pé na porta, mesmo, porque hoje nós estamos numa sociedade em ascensão no sentido dos nossos direitos. Muitas coisas nós já conquistamos dentro da sociedade como mulher. E, em especial, as advogadas, às vezes, advogadas no início de carreira, jovem advogado, que ainda não consegue ali se posicionar, que entre em comissões da OAB. A OAB tem diversas comissões que a gente pode estar aí entrando, se identificando, né? Porque acaba que as comissões é um elo, é uma união. Às vezes, é uma colega que você tá ali, que passa pelo mesmo problema e às vezes é pautada dentro das comissões. Então, as comissões, elas são importantes nesse sentido de união, e não deixar, né, não minar os sonhos, né, porque hoje, né, e sempre, a estrutura familiar é a mulher. Nada funciona dentro de uma estrutura familiar se a mulher não estiver ali como protagonista. Nós somos protagonistas e nós devemos ser protagonistas das nossas histórias. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Bruna Vitebro, doutora Bruna Vitebro. Doutora DRA? Vitebro. E também agradeço mais uma vez pela oportunidade. Jéssica, para suas considerações finais e não esquece de deixar as redes sociais também. Agradeço, né, a oportunidade, o convite. Eu amei demais. Quando quiser, pode me chamar de novo. A gente tem que dobrar mais esse bate-papo, né? Porque passou rapidinho. Mas o meu recado para as mulheres, tanto advogadas como todas, né, todas as mulheres, é que você não se limite mesmo. E não se limite na sua imagem. Você tem que ter aquela autoconfiança que você é você e ponto. Né, para a sociedade. E dentro da consultoria de imagem, você já começa a ter um pouco mais de firmeza, de autoconfiança. E é isso. Eu vou deixar a minha rede social, lá tem o meu link na bio, tem o meu
o meu contato. O meu Instagram é ge.maaquino. Lá tem várias dicas, tem também o meu dia a dia. E é isso, muito obrigada novamente. Foi um prazer recebê-las, Jéssica, Bruna e Anitta, aqui no nosso Conexão Caixa. E o Conexão Caixa especial, com temáticas voltadas para as mulheres aqui no mês de março, fica por aqui. E esse mês teremos mais bate-papos como esse, nossa roda de conversa feminina. Um abraço e até a próxima.